Na semana passada eu apresentei para vocês 3 modelos de toggle clamps e tinha prometido que ia fazer um projeto utilizando os modelos vertical e horizontal. E como prometido, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esses guias para você poder fazer moldura usando apenas a serra de bancada. Eu sou o Felipe Miranda e sejam bem-vindos ao canal da Poeira, toda semana trazendo um vídeo novo para inspirar vocês. E antes de a gente começar o projeto, eu já quero agradecer a Lunafix que forneceu os grampos que nós estamos utilizando aqui nesse vídeo. Como eu mencionei, eu já fiz um vídeo falando desses grampos na semana passada, clica aqui para assistir. Já assistiu? Então já curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e bora pra oficina! Primeira coisa que nós vamos precisar são 2 madeirinhas para servir aqui, ó, como trilho. Elas têm que encaixar certinho aqui, ó, no trilho da sua serra de bancada. Elas têm que correr com facilidade, mas não pode ter jogo, ela tem que estar bem firme. Nesses trilhos nós vamos prender a base. Eu vou prender ela aqui mais ou menos no mesmo esquadro aqui, ó, da minha serra de bancada. Ela vai estar alinhada aqui com a lateral e com o fundo. Isso daí é porque a maioria das vezes a lâmina está paralela à borda da mesa. Nem sempre é 100% preciso, mas já está daí bem próximo. Esse guia que nós vamos fazer aqui é baseado no do canal Make Something do David Picciuto. Já é a segunda vez que eu cito eles aqui. É um canal muito bom. Se você sabe inglês, vai lá e dá uma olhada como é que ele faz. Só que eu só vou fazer algumas coisas um pouquinho diferente, porque eu vou adaptar a forma que eu acho melhor para mim. Então, para ajudar aqui a alinhar, eu vou botar esses pedacinhos de madeira aqui, ó, prender com um grampo. E as nossas guias aqui, se a gente colocar aqui dentro, ela vai afundar aqui, não vai ter contato com a nossa madeira. Então a gente tem que levantar elas um pouquinho. Para isso, nós vamos colocar algumas arruelas aqui embaixo para elas ficarem mais altas que o tampo da serra. Agora vamos colocar algumas gotas de cola rápida, cola ciano. E vamos colocar o nosso tampo aqui em cima. Esse aqui que eu tenho é de 45 por 45, mas você pode fazer com o tamanho que você tiver. Vamos dar alguns segundinhos aqui para secar. Tirar com bastante cuidado, porque provavelmente não está forte o suficiente. Agora nós vamos fazer alguns furos aqui, colocar alguns parafusos, lembrando que a cabeça tem que ficar aqui escariada para ficar rente à madeira e não arrastar aqui no trilho. Fazendo o teste aqui, ó, pode ver que corre facinho e sem jogo nenhum, tá bem firme. Agora a gente pode cortar os excessos e fazer um pequeno corte aqui com a própria serra de bancada para a gente ter aqui o risco que vai servir como guia para a gente fazer as orientações dos 45 graus. Como a maioria de nós só tem esse tipo de esquadro na oficina, a gente vai usar ele para fazer o 45 graus, só que ele precisa de um apoio aqui para bater. Para isso eu vou usar aqui, ó, um pedacinho de madeira fino o suficiente para entrar aqui, só que eu vou colocar ele um pouquinho mais alto aqui, ó, do que a minha madeira. Dessa forma eu consigo vir com o esquadro até a hora que ele bate aqui. Eu venho aqui para que a pontinha dele aqui fique alinhada com essa borda aqui. Depois que está no lugar, eu faço o risco. Esse vai ser um risco só de orientação, para a gente fazer a primeira fixação. Depois a gente vai fazer um ajuste fino. Vou fazer esse risco para os dois lados. Como guia aqui eu vou usar esse pedaço de madeira. Eu coloquei ele aqui em cima, que é um lugar que eu sei que está bem plano, para ver se tá bem certinho. Tá quase certinho aqui, tá bem paralelo, mas mesmo assim vou dar uma passada aqui na lixa. Agora sim tá perfeito. Vou até marcar que
esse aqui é o lado que está aplainado, mas esse nosso guia tem que ficar um pouquinho elevado para a gente poder correr por baixo o nosso batedor. Então eu vou usar daí esse outro pedaço aqui, esse daqui daí não precisa ser tão certinho, mas pode ver que ele é um pouco mais curto. A gente só vai colar ele aqui. Depois de secar, nós vamos alinhar aqui a nossa guia. Está alinhado aqui com o risco que a gente fez anteriormente. Vamos fazer um furinho aqui. Vamos escariar e colocar um parafuso. Vamos rever aqui se está tudo bem alinhado. E vamos colocar outro parafuso do outro lado. Antes de a gente colocar mais parafusos, vamos fazer o teste, fazer um corte aqui com um retalho e ver se o ângulo está bem certinho. Pegando aqui os dois pedaços e colocando eles, a gente põe aqui o esquadro e vê que não fechou. Agora a gente vai começar o ajuste fino. Vamos tirar daí então esse parafuso. Vou colocar aqui um pouco mais para cá. Só que agora eu não posso mais usar esse furo aqui, porque se eu apertar ele, o parafuso vai voltar para o mesmo lugar que estava antes. Então eu posso fazer um novo furo e vamos tentar novamente. Acabei de fazer aqui o último teste, ó, 90 graus aqui certinho. Para isso foi necessário aqui, ó, algumas tentativas. Foram 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta tentativa só eu consegui fazer certinho. Por isso você tem que fazer com paciência, bastante paciência. Vai incrementando aos poucos até você acertar. Agora que eu já acertei, eu vou cortar aqui esse excesso e vou botar mais uns 2 parafusos aqui para firmar. Como eu falei, você precisa de bastante paciência, porque você vai precisar fazer essa regulagem apenas uma vez. Fizemos aqui o nosso batedor, conseguimos colocar ele aqui, né? Daí a gente vai correr. Já fiz aqui a marcação dos tamanhos que eu vou querer usar com mais frequência, que é o 15 e o 21. Mas você pode fazer aqui as marcações ou até mesmo colar aqui uma fita métrica com os tamanhos aqui. Fica também bem mais prático, mas para mim isso aqui já vai servir porque eu não uso para muitas medidas diferentes. Mas a gente precisa prender isso aqui. Para isso, nós vamos usar esse grampo de aperto rápido, o KF017DBL, e você consegue comprar ele no site da Lunafix. O link está aí na descrição do vídeo. Através dessas duas porcas, você consegue regular a altura da ponteira. Vamos colocar aqui. Eu não cheguei a apertar, mas só baixei. O que eu vou fazer agora? Eu vou regular aqui a profundidade para o tamanho que eu quero. Eu vou querer que ela pegue aqui. Aperto aqui para a altura. E agora aperto esse outro aqui para ficar preso no lugar. Dou uma apertadinha aqui só com a mão mesmo. Faço o teste. Para apertar a gente precisa segurar aqui, tá? E ainda está andando um pouco. Então a gente pode afrouxar um pouquinho aqui em cima para baixar um pouquinho mais e apertar aqui
Testar de novo. Deu. Agora está na posição que eu quero. Agora é só eu apertar essas duas porcas aqui. Com um lado regulado, para fazer o outro é muito mais fácil. A gente vai pegar então aqui uma madeirinha, vamos usar a própria guia aqui que a gente regulou para fazer um corte. Agora podemos usar o esquadro e colocar nossa peça aqui. Como nós colocamos aqui para ficar bem alinhado, tampou aqui o buraquinho que estava da serra. Vamos limpar isso aqui de novo. Podemos agora também cortar o excesso aqui. Tem uma coisa que está me atrapalhando um pouco, que é esse excesso que ficou aqui, ó. Talvez teria sido melhor se eu tivesse feito tudo um pouco mais para baixo. Não é nenhum problema, mas ficaria um pouquinho melhor. Então vamos cortar esse excesso aqui para eu poder utilizar para outro projeto. E quando eu também atrapalha, porque quando eu chego aqui na beirada, ó, ele tende a cair com facilidade. Um detalhe que acabei não percebendo antes é que esses dois aqui precisam ser da mesma altura. Então eu cortei aqui, ó, um pedaço aqui para nivelar, agora os dois estão da mesma altura, a borda exterior. Outra coisa que eu notei é que se a gente vai cortar um pedaço tipo de 15 centímetros, que é aqui, ó, curtinho, se eu for segurar com a minha mão vai ficar aqui, ó, muito próximo da lâmina. Então, para aumentar a segurança, eu vou colocar mais 2 grampos aqui, um desse lado, e também já vou colocar do outro para quando for fazer o corte aqui do outro lado. Só vou cortar aqui em 45 graus para a gente conseguir levantar aqui, fazer uma base, para a gente conseguir aproveitar ao máximo a altura desses grampos. Agora com os grampos instalados, eu vou mostrar para vocês como fazer a regulagem. Você vai ter madeiras aqui de várias larguras, várias alturas. Para isso, você vai precisar regular aqui a ponteira. Eu deixo ela assim, ó, bem frouxa, coloco daí uma madeira aqui, boto a ponteira aonde ela vai ficar. Você consegue esse modelo aqui, que é o KF017DBL, você consegue regular tanto aqui a distância como também a altura. Eu coloco aqui, dou o aperto final e aqui, ó, vai ser a altura que ele vai ficar. Depois que ele tem aqui a altura, né, que a gente não vai dar pressão ainda agora, eu aperto aqui em cima e um pouquinho também aqui embaixo. Só que aqui, ó, ele não tem pressão ainda para segurar. Depois então eu tiro então nosso pedaço de madeira e enrosco aqui um pouquinho para justamente, ó, afrouxo essa daqui um pouco, gira essa daqui também um pouco para lá, justamente para a gente ter a nossa pressão, ou seja, estou colocando um pouquinho mais para lá, para ela ter um pouquinho mais de pressão. Faço o teste, já está segurando, mas ainda não o suficiente, então afrouxo essa daqui mais um pouquinho, essa daqui também mais um pouco, coloco de novo, faço o teste. Deu, agora sim ficou bem firme. Depois que fica bem firme, é só apertar aqui. E agora eu consigo fazer aqui o trabalho de porca e contra-porca rapidinho, fazer a troca, coloca no lugar, põe e assim vai fazendo então os nossos cortes. Agora que está tudo regulado, vamos fazer então alguns cortes aí para mostrar para vocês. Já tem aqui um pedaço de madeira com a canaleta, até já fiz aqui um corte porque eu fiz aqui um teste antes. O que nós vamos fazer aqui então? Primeiro vamos regular aqui esse lado. Eu fiz aqui a marcação para 15 centímetros, que é o tamanho que eu vou usar a princípio. Esse tamanho aqui é o tamanho da foto, porque
O tamanho da foto é o daqui que a gente vai usar na canaleta. Primeiro, vamos limpar a primeira ponta. Então, só coloca aqui, segura no lugar e prende com o grampo. Espera a lâmina parar, tira o pedaço e esse pedaço agora passa para o outro lado, vem até o batedor, alinha aqui com ele, aperta outro grampo e faz o corte. Pode notar que eu fiquei com a mão aqui, ó, longe o tempo inteiro, muito mais seguro. Para esse porta-retrato aqui que eu vou fazer, eu vou precisar de 2 pedaços de 15. Nesse caso aqui, eu já tinha cortado um primeiro para fazer o teste. Então agora eu preciso de 2 pedaços de 21, que as fotos que eu tenho lá são de 15 por 21 o tamanho delas. Coloco aqui o meu batedor em 21 e vamos agora repetir o processo que a gente fez. Agora 2 pedaços de 21. E aí estão, então, ó, 2 pedaços de 21 e 2 pedaços de 15. Agora, vamos colar a nossa moldura. Esse tipo de colagem aqui, né, ele não é uma colagem muito forte, porque ele está pegando os veios da madeira assim, é uma área que chupa muita cola, não dá uma conexão muito forte. Além do que, com o passar do tempo, vai pegando sol, vai pegando umidade, então a madeira ela retrai e contrai várias vezes ao longo da vida. A madeira é algo vivo, então nós temos que reforçar isso aqui mecanicamente. Uma das formas é fazer o que chamam de spline, ou seja, fazer aqui botar uma lâmina de madeira aqui nas beiradas. E nós vamos fazer esse jig também ali na serra de bancada. Enquanto então a gente espera isso aqui secar, vamos construir esse outro jig. Para esse jig nós vamos precisar da nossa guia paralela. Montei ela aqui, vou medir a altura, a minha aqui tem 6 centímetros, e então eu vou cortar 2 ripas de 6 centímetros. Essas ripas que nós cortamos, vamos colocar cada uma de um lado aqui da nossa guia e vamos medir. Como eu estou usando aqui MDF de 15 milímetros, na minha aqui deu 7 centímetros. Agora eu vou cortar então mais um pedaço de 7 centímetros. Depois de cortar, eu alinho aqui com essas aqui, colo e prendo. Aqui a gente vai ter uma canaleta para correr. Para montar aqui, vamos pegar então nossos 2 pedaços de 6. Eles vão ter que correr aqui e vão ter que estar firme, igual a gente fez aqui, né? Então, para ele ter um pouquinho de espaço, eu vou pegar aqui, ó, 2 cartões de visita, só para usar como espaçador, colocar aqui, vamos alinhar aqui os 2, botar aqui em cima rapidamente só para usar para alinhar, prender aqui, vamos passar uma cola. Nessa placa aqui é onde nós vamos apoiar a nossa moldura ou caixinha. Vamos achar aqui o centro de uma das bordas e vamos fazer 2 riscos de 45 graus.
Não tem problema nenhum se os apoios forem até embaixo, mas eu quero levantar eles um pouquinho. Vou usar esses 2 pedaços aqui que sobraram ali da outra chapa, daí é só prender eles seguindo a linha. Agora vamos prender a base de apoio no trilho. Agora vamos reforçar então aqui a nossa moldura. Eu já regulei aqui a altura, é da mesma forma que a gente fez com os outros, é aqui com o parafusinho, com 2 porquinhas. Nesse caso aqui eu usei o grampo horizontal, que ele ocupa aqui menos espaço, ele tem uma posição bem melhor. Cada grampo vai ter uma especialidade, você tem que ver o que cada um vai se encaixar melhor. Para esse caso aqui eu acho o horizontal muito melhor. Então a gente pode abrir aqui. Vamos prender a nossa moldura. Agora vamos regular aqui a nossa guia paralela de forma que a lâmina fique na metade da nossa moldura aqui, né? Da espessura da nossa moldura. Depois de regulado, vamos recolher aqui a nossa guia e vamos regular a altura. Não precisa ser muita coisa, mas você pode usar como referência uma régua, alguma coisa aqui, ó, você colocar aqui e ver quanto que quer que entre. Eu aqui vou querer, acho que 3 centímetros vai ficar legal. Colocamos aqui 3 centímetros, nossa proteção e fazemos o corte. Agora vamos colar uns pedacinhos de madeira aqui dentro desses slots que a gente fez. Você pode fazer com a mesma madeira que você usou para fazer a moldura, ou pode utilizar uma madeira de uma cor diferente que já faz até um detalhe. E esse aí é o resultado. Fiz aqui essa moldura para a foto da minha filha. Fazer guias e jigs aumenta bastante a utilidade de algumas máquinas que provavelmente você já tem. Com isso você não precisa comprar uma máquina nova e se você tem uma oficina pequena consegue se virar, utilizar melhor aquela ferramenta que você já tem. Os grampos aqui eu utilizei o grampo horizontal e o grampo vertical. Aqui nesses guias os grampos pressionaram apenas madeira, mas você pode trocar as ponteiras para pressionar outros materiais. Essas ponteiras estão também à venda lá no site da Lunafix. O link está aí na descrição do vídeo. Se você não está vendo é só clicar ali em mostrar mais que daí vai aparecer todos os dados. Eu já estava mostrando aqui esses guias lá no nosso Instagram.
segue lá a gente para ter as notícias em primeira mão. E de vez em quando eu também peço a opinião de vocês lá. Então segue lá a gente, Canal da Poeira. Mais uma vez, obrigado a Lunafix por fornecer os grampos e apoiar aqui o canal. É novo aí no canal? Se inscreve e clica no sininho para ser avisado dos vídeos novos. Também lembrando de curtir o vídeo e compartilhar ele com os seus amigos. Mas por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima!